E antes de eu falar da Aura Energia, que vem em queda infinita desde a fusão com a Hélice Brasil, também divulgou o resultado ontem, antes também de falar aqui do Bradesco, que teve até um bom resultado, mas o mercado reagiu de forma muito ruim, vamos ver o que o próprio mercado está justificando. Só que antes disso eu gostaria de trazer um vídeo diferente, eu acho que eu nunca trouxe um vídeo assim, mostrando uma questão gráfica que às vezes pode ser inclusive mais útil para vocês do que para mim. Eu utilizo como apoio apenas, mas vocês às vezes, com alguns de vocês ficam tão bitolados com eu comprei, a ação caiu e ela caiu 10%, que ação horrível que é essa, né? Então você nem tá vendo o fundamento, você tá bitolado na cotação. Então às vezes a questão gráfica você vai ter muita importância para você. Eu vou te dizer o que eu mais utilizo é linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, às vezes eu utilizo média móvel e também utilizo muito Fibonacci, ponto de suporte e resistência. Você sempre vê aquele monte coloridinho aqui, é a linha de Fibonacci que eu acabo traçando, mas hoje eu vou falar de linha de tendência de baixa, que vai te mostrar muitas vezes uma faca caindo. E a tendência é que a faca caindo continue a cair, até que um momento ela não caia mais. Como a gente pode ver aqui, a gente traçando aqui essa linha de tendência de baixa, neste ponto aqui, que já tinha uma sequência de baixa da ação, a gente traça aqui um ponto que ela não conseguiu subir e voltou a cair. A gente põe aqui e continua a linha. Enquanto a empresa não passar dessa linha de tendência de baixa, a tendência é que ela continue sofrendo, tá? Óbvio, a gente sabe que o motivo fundamentalista é Selic está muito alta, deixando o custo do endividamento caro. Esse é o principal ponto, tá? E aí, enquanto esse cenário não muda, a empresa tem sofrimento para sair disso. O que muitos de nós fazemos, e às vezes eu também faço, é ver uma ação que está caindo muito, aí ela começa a dar sinais que vai lateralizar, aí a gente fala, opa, peraí, talvez, né? Chegou a hora, acho que ela não vai mais cair, vou comprar. Só que ela está longe ainda de sair dessa tendência de baixo. Então foi uma lateralização para depois engatar uma nova queda, né? Olha só. Agora ela está também ameaçando cair, subir e já faz essa queda e tende a ficar sofrendo porque ela ainda está na linha de tendência de baixa. Até o momento que ela vai ficar tão ridícula de barata que ela vai acabar ultrapassando a linha de tendência de baixa, tá? Óbvio, isso aqui eu uso só como um apoio, tá? E nós vamos ver como vai fazer sentido para vocês. Eu vou pegar aqui com vocês o exemplo da Vistra Corporation, nós vamos traçar uma linha de tendência de baixa, só contextualizando, é uma elétrica lá dos Estados Unidos que vinha oscilando bastante, até que ela deu uma disparada, vinha numa tendência de alta e perdeu isso com um monte de ruído que aconteceu, questão de custo, né? Mas eu foquei o quê? Nos fundamentos da empresa e fui comprando ela nestes fundos, né? Ela também voltei a comprar nestes outros fundos e eu meio que não consegui comprar tanto quanto que eu queria. Mesmo assim deu para comprar porque ela ficou um período relativamente longo aqui nesse fundo. Então, às vezes, quando a ação fica bastante tempo no fundo, eu acho bacana, tá? Só que eu utilizei mais o velho e bom suporte e resistência sem grandes firulas aqui. Mas eu poderia traçar a linha de tendência de baixo. Como é que eu faria isso? A ação perde aqui a tendência de alta dela, despenca, e aí a gente vê essa recuperação, só que ela não consegue subir, já está configurada aqui uma linha de tendência de baixa. E nós podemos traçar de diversas formas. Eu gosto de pegar o topo dessa vela aqui, ó, que é o que a gente chama de sombra, com o corpo de uma vela que fez topos aqui posteriores. Então eu pego essa daqui, ó, essas duas aqui, que ela não conseguiu passar, e aí a gente só continua essa linha e olha só o que acontece. Opa! A gente vê que a empresa realmente, enquanto ela não passou de fato, aqui não passou o corpo, ela ficou só a vela passando não conta. Enquanto ela não passou de fato, ela ficou presa. Então eu poderia saber, ó, que de 2022 até 2023 a empresa não saía daqui. A partir do momento que ela subiu, ela inclusive caía e ficava acima dessa linha de tendência de baixa, o que realmente configurava que a empresa estava realmente pronta para decolar. Isso questão gráfica, né? A gente vê inclusive aqui que se eu não comprasse ela nenhum desses momentos e acreditasse friamente apenas em questão gráfica, eu compraria ela aqui prontinha para o quê? Para isso aqui que aconteceu na sequência com a Vistra alta infinita, né? Olha só, meu pai do céu. Então, assim, só que é muito difícil você ficar pensando apenas nessa questão gráfica. Eu não gosto muito, mas ela pode te ajudar a evitar o quê? Uma faca caindo. Eu peguei a Vista que ficou aqui 1 ano no fundo, mas a gente está vendo aqui na bolsa empresas que ficam
2 anos no fundo eu vejo gente se descabelando. Então talvez você apelar para a questão gráfica pode te ajudar um pouco mais. Agora eu vou pegar outro exemplo, a Aura Minerals, outra empresa que teve aqui no canal, nos fundos, eu comprei ela, né? Eu não me lembro exatamente quando, mas se eu não me engano talvez tenha sido por aqui. Eu lembro que no primeiro momento eu tive prejuízo, depois lucro e prejuízo, e ficava nessa maluquice. Mas o que aconteceria se eu utilizasse a linha de tendência de baixa? Então a gente pode ver uma linha de tendência de gráfica bem acentuada, e ela resistiu aqui, ela não conseguia passar de jeito nenhum, até que o momento ela passou. Só que ela passou e engatou outra linha de tendência de baixa. Depois ameaçou a passar, caiu mais um pouco, e aí sim ela passou de vez e explodiu. Então qual seria a regra, talvez, aqui a se discutir? Talvez seja adequado nós evitarmos linha de tendência de baixa muito acentuada, porque isso significa que a empresa está num caos bem severo aqui, né? Porque o cara que comprou neste momento, o primeiro cruzamento aqui da tendência, ele pelo menos enfrentou uma queda mais suave, uma queda mais tranquilinha aqui, até que em algum momento disparou. Só que assim, beleza, se o cara utiliza isso como um apoio, né, pelos fundamentos da empresa, até que vai. Agora imagina o cara que só quer ver o gráfico e tá comprando a empresa aqui, ó, nesse negócio que tá caindo pouco, tá, mas ela tá caindo. Como é que fica? Como é que ele sabe? Não tem jeito, tem que ser o foco a empresa, né? Só que mesmo assim, em algum momento eu sou teimoso e fico pensando que talvez o mercado vá acordar para a empresa, ele parece que acorda e não acorda não, e não sei o quê, e a gente vai indo, tá? É questão de que tem um valuation por detrás e tem uma empresa por detrás, né? Eu poderia estar contando uma história, de repente, que a Vista deu uma disparada aqui e aí deu tudo certo, o cara que comprou no estouro, mas aqui foi mais complicado, né? Mas enfim, só mostrei aqui um pouco como vocês podem utilizar a linha de tendência de baixa, para alta também você poderia traçar aqui por baixo, tá? E eu acho que é só um complemento, tá? Mas inclusive tem outros canais aí que falam mais a fundo, os caras realmente tradam e tudo mais. Eu prefiro os fundamentos das empresas, mas eu também não fico choramingando se a empresa caiu 10%, 15%. Tem gente que se diz buy and hold, fundamentalista e não sei o que, a ação cai 15%, é que não presta, que é ruim, que não sei o que. Vocês estão malucos. Só para concluir, é muito difícil errar fortemente o preço de compra de uma empresa, porque eu fico atento muito ao macro. A macroeconomia é o meu principal apoio, além da própria empresa, né? Então, assim, eu vendia Tiet 11 antes de virar esse Brasil por conta que eu já sabia da crise hídrica, todo aquele enrosco lá, já estava vendo aquilo, né? Então, assim, a macro me antecipa muito melhor do que os gráficos. Os gráficos, eles podem eventualmente acabar errando. O que vai acontecer? Se eu errar uma compra ou errar uma venda, sei lá, seja o que for, por causa de gráfico, eu vou ficar muito pé da vida. Agora, se eu errar por conta, eu visualizei o macro errado, de repente vamos supor que a Cosan continue a cair e ela vá a R$8. Aí já dá para dizer que eu errei o time da compra relativamente feio, né? Principalmente se eu não tiver me protegido contra a queda. Aí lascou de vez. Assim, mas tudo bem, eu vou aceitar isso. Agora, se eu de repente fazer uma operação errada por conta de gráfico, eu vou ficar muito pé da vida, tá? Então, assim, cada cabeça é uma sentença minha. O gráfico é só mesmo um apoio ali para ajuda pontual. Bom, falando agora do Bradesco, então, né, que teve essa reação negativa aqui do mercado, vamos ver o que o mercado está falando. Bradesco lucra mais, cresce crédito, mas margem frustra. Olha só o que os caras foram buscar para se frustrar no Bradesco. Será verdade? Mesmo com o banco lucrando um pouco acima do projetado pelo consenso de mercado, trazendo novidades, como por exemplo agora a segmentação de alta renda, né, que era esperado para capturar mais receitas com esse público, trazendo algumas novidades aqui, né? Seguradora forte como sempre, inadimplência se controlando ao passo que a empresa vai ali acelerando devagarzinho os seus empréstimos. Eles resolveram descobrir este problema aqui, né? Descobrir entre aspas. Eu comentei quando eu falei do resultado ontem, mas isso aqui não me preocupou. O problema do balanço foi a margem com os clientes. Esse indicador aumentou no terceiro trimestre 2,5 frente ao segundo tri, mas a expansão ficou menor do que os 5% do trimestre anterior. E também ficou abaixo do crescimento da carteira de crédito. A margem pós-provisões ficou acima do esperado, mas o ambiente mais desafiador para o crescimento desse indicador em razão à Selic mais alta e dos spreads de crédito mais apertados
pode desapontar aqueles que esperam uma recuperação mais rápida do ROI, disse aqui o analista da BTG. Então a questão aqui é que o pessoal está com pressa, né? Aliás, no vídeo de ontem eu disse claramente com todas as letras que faz todo sentido no momento de Selic mais alta e o banco tomando cuidado aqui com a inadimplência, que os spreads fiquem mais apertados, que ele está buscando empréstimos de qualidade, né? Para voltar a crescer a carteira. E é um crescimento que vai acontecendo gradativamente, inclusive está no plano do projetado da empresa de recuperação ali para 2025, exatamente, começar a acelerar um pouco mais essa carteira de crédito. Inclusive, eu sempre faço questão de mostrar para vocês o plano do Bradesco, as novidades muito bacanas, como a própria questão aqui do rural, e eu sempre falo aqui, olha só, ganho de market share em crédito, essa é a meta para 2025, então vamos deixar para cobrar o banco crescer mais aqui nos empréstimos em 2025, porque 2024 o momento é de turnaround, né? Vamos ter calma aí nesse negócio, que esse crescimento aqui da margem financeira que não foi tão forte como o trimestre anterior, e essa taxa média que vem diminuindo, mas é exatamente aquilo que eu falei, o banco está focando em empréstimos de mais qualidade, ele está segurando a inadimplência, está provisionando menos, né? Você não pode ver só essas taxas, tem que ver que ele está provisionando menos, que a inadimplência está ficando sob controle. Ele pode até mesmo superar o guidance que ele prometeu para 2024, inclusive a Genial fez uma boa análise aqui, olha só, melhor do que o prometido, porém ainda que devagar, né? Que realmente foi devagar, mas foi porque ele está errando? Não, foi porque o cenário macro do Brasil está difícil, né? O Brasil está com Selic alta, está com inadimplências altíssimas, não diminui aquela inadimplência, sempre eu mostro ali para vocês a inadimplência no Serasa, tudo mais, tá difícil, não tem como disparar aí, né? Enfim, então ele superou aqui o resultado do consenso, como nós já tínhamos visto, e também superou até mesmo o resultado da Genial, e a Genial disse que foi bom, mas assim, tá devagar realmente. E agora falando da Auren Energia, eu peguei os gráficos aqui emprestados da Serena para ver que é uma empresa também geradora com alta dívida. Olha o que acontece, linha de tendência de baixa, aqui duas até, e não consegue superar. Por quê? Porque está num momento difícil, de dívida alta, a empresa com dívida está sendo cobrada nesse momento. Em algum momento ela pode reverter por ficar ridícula demais, quando a gente não tem certeza, né? Ela chegou a ameaçar aqui, ó, mas com a virada ali da questão dos juros, voltou a cair. Bom, mas voltando aqui para a Áurea, eu vou traçar duas linhas de tendência de baixa para vocês verem. Olha só, de amarelo eu tracei aqui nesse fiozinho aqui que a gente chama de sombra, junto com a outra sombra aqui, e olha só, essa linha de tendência de baixa aqui está longe de ser furada. E uma mais aqui suave, de azul, ele quase furou. Eu peguei aqui nessa sombra, junto com este corpo aqui. E aí ela quase furou, mas ó, já voltou abaixo. Até dessa linha bem forte, tá? Lembra que eu falei? Aquelas linhas que estão muito fortes, talvez assim, seja perigoso, né? Porque a empresa está numa tendência bem forte de queda e ó, foi forte mesmo, ameaçou furar até, mas não conseguiu. Só que muito provavelmente ela vai perder essa linha de tendência de baixa muito forte, que ela já está aqui, só dar uma lateralizadinha que já vai quebrar essa queda tão forte assim, tá? O que já é um bom sinal, mas assim, de novo, eu não uso o gráfico como ponto principal, mas tá aí. Talvez ela quebre essa forte tendência de queda em breve. E olhando agora o resultado da empresa, ela saltou 25,8% na receita, puxada aqui pela Solar, que entrou em operação, e a comercialização. Mas como a comercialização tem margens um pouco menores, dando uma olhada aqui no EBITDA, nós temos ainda assim um crescimento da comercialização, sim. Então ela acaba se aproveitando da volatilidade nos preços de energia, ela fez isso muito bem. Além de ter um portfólio diversificado que ajuda ela a ter bons preços. Então ela fez uma boa comercialização de energia, ela é muito forte nisso. Tem até uma parceria com a Viva aí que é bem promissora, né? Então, comercialização, eu acho que é até um diferencial aqui da Auren Energia, além do seu portfólio diversificado. Bom, então a comercialização foi muito bem, a solar entra em operação, então é 100% de ganho aqui, né? E a eólica teve uns problemas que a gente já vai ver, a hidrelétrica, mesmo gerando menos receita, conseguiu até um EBITDA aqui um pouquinho maior, né? O lucro deu um salto grande, porque nós tivemos aqui não recorrentes no ano passado, então nem tem como ficar comparando, até mesmo o EBITDA que saltou 6,9%, então teve um salto no resultado, 6,9% no EBITDA. E isso sem considerar os não recorrentes, que tem um monte de não recorrente que o salto teria sido bem maior ainda, né? De qualquer forma, a dívida da empresa ainda está sob controle, né? Uma alavancagem ainda controlada, por uma elétrica 1,6 é bem tranquilo, mas ela não concluiu ainda, pelo menos até a divulgação do resultado,
a fusão ali com a AS Brasil, então ainda vai aumentar essa dívida. E é isso que o mercado já está refletindo, né? Está preocupado com a dívida lá da AS Brasil, porque a Áurea você estava vendo que já estava caminhando para o lugar correto, né? Os ativos hidrelétricos geraram um pouco menos por conta ali da menor disponibilidade hídrica, mesmo assim a gente viu que o EBITDA ainda subiu 1,1%, tranquilo, enquanto os ativos eólicos tiveram principalmente restrição de geração por conta do curtailment aqui novamente gerada energia desperdiçada, porque o Brasil não tem infraestrutura para gerar essa energia para o lugar correto, né? Enfim, temos aqui então o curtailment o principal vilão, temos um pouco de recurso eólico, mas foi mais mesmo o curtailment, senão teria até sido superior aqui à geração. Bom, a gente tem aqui acontecendo outras coisas não recorrentes, né? Mas aí quando a gente tira isso, o EBITDA acaba saltando 6,9. Então, o EBITDA 6,9, mesmo com o resultado financeiro aqui não pesando tanto na empresa e tendo um lucro novamente de 270 milhões, ainda assim o mercado não está satisfeito porque ele está olhando novamente ali a AS Brasil. Inclusive, a AS Brasil já começa a aparecer alguns impactos aqui, como por exemplo no PMSO, a integração com a AS Brasil já teve aqui um impacto, né? Então, enfim, nós temos aqui inclusive o PMSO subindo não tanto assim, ele tem bastante sinergia para ganhar. Ela que diz, inclusive, ganhou 15,1 milhão de ganho de eficiência. O balanço energético da empresa está bem contratado até 2026, a partir dali está um pouco descontratada, mais ainda aqui em 2029 em diante, mas aí tem chão até lá, ela pode fechar esses contratos quando os preços de energia estiverem aí cada vez maiores, ela pode fechar mais contratos possível ali que ela conseguir. Enfim, é necessário a AS Brasil para nós termos aqui uma visão mais completa do resultado da Auren. Inclusive, considere se tornar membro do canal. Lá eu trago vídeos exclusivos. Nesse momento o resultado deve ter algumas empresas menores pintando por lá, como a própria Aura Minerals, Home e várias outras menores ali, né? E vale destacar que você não precisa ficar apenas preso em ativos no Brasil, né? Com a Firmo você pode comprar não somente ações do Brasil, como ações do exterior, criptomoedas como Bitcoin, fazer uma diversificação, deixar dinheiro em dólar que não para de subir e ainda rendendo 0,5% acima da taxa de juros americana. Então, tá me rendendo aqui 3,33 dólares por dia, que em reais dá mais ou menos 5 milhões por dia, já que o dólar simplesmente não para de subir. Então vai lá na descrição do vídeo, entra na Confiro, se inscreva, mas utilize o meu código de convite, Top Ações, e concorra até R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. Um abraço e até o próximo. Valeu!